Bom dia, pessoal! Vamos continuar a nossa aula de termoquímica. No início, nós começamos a ver o que é a termoquímica, como se dá esse tipo de reação, como deve ser montada essas reações e os fatores que a influenciam. E aí, agora a gente vai trabalhar com as reações propriamente ditas. Então, termoquímica nada mais é que o estudo da troca de calor. E aí eu posso ter uma troca endotérmica ou exotérmica. Quando que é uma equação termoquímica endotérmica? Quando há absorção de calor. Exotérmica, quando há uma liberação de calor. O primeiro caso de equações de termoquímica que a gente vai estudar é a lei de Hess. O que é essa lei de Hess? A lei de Hess determina que uma reação ela ocorre, na maioria das vezes, muito rápido. E aí, com essa velocidade da equação, a gente pode determinar o valor de calor absorvido ou liberado pelas variações de entalpia inicial e final, não nos interessando a variação de todo o processo. Ou seja, nós vamos ter as equações para essa equação e nós vamos analisar cada valor de entalpia e determinar somente a diferença entre inicial e final. Vamos lá. Então, exemplo aleatório, tá? Mais dinâmico para vocês entenderem. Foi dado um exemplo onde nós temos 3 equações. Então, aqui eu vou chamar de variação da entalpia 1, variação de entalpia 2 e variação de entalpia 3, ok? E aí foram os processos que se deu para a nossa equação. Como que eu vou formar, no primeiro caso, a nossa equação global? Eu preciso analisar como foi dado o processo. Então, observe o seguinte. Eu tenho reagente formando o intermediário 1. Eu tenho intermediário 1 formando o intermediário 2. Na terceira equação, que a gente pode... Eu gosto sempre de nomear, tá? Para ficar mais fácil. Na terceira equação, eu tenho o intermediário 2 formando os produtos. Para a equação global, eu faço como se fosse um esqueminha matemático. Eu posso determinar, simplificar as minhas equações. O que eu falo? Sempre na sala. Se eu tenho uma seta, é como se eu tivesse um sinal de igualdade. Isso não pareceu um sistema matemático? Então, se eu tenho a mesma coisa lá no produto e no reagente, eu posso simplificar. Mesma coisa no reagente com produto, eu posso simplificar. O que vai sobrar, então, para a minha equação global? Reagente formando produto. Como que ficaria a minha entalpia aqui, então? A entalpia total nada mais é, vou pôr aqui, ó, T, nada mais é que valor da minha entalpia 1 mais entalpia 2 mais, desculpa aí, vai ficar meio tortinho, entalpia 3. Professor, é simples assim? Simples assim. O que a gente tem que ver? Claro que minhas equações vão vir bonitinhas para eu simplificar logo de primeira. Lembra lá, tudo que eu faço na minha equação eu tenho que fazer no valor da minha entalpia? Então, por exemplo, vamos supor que meu intermediário 1 estaria no produto. Eu preciso inverter para poder cancelar, correto? Igual a gente faz lá na matemática. Quando a gente inverte na matemática, o que eu preciso fazer? Inverter. Então, se eu inverto aqui, eu também inverto o valor da minha entalpia. Vamos supor que eu tivesse um 2. Para poder cancelar, eu precisaria de um 2. Então, o que eu faço na minha entalpia? Multiplico por 2. Se fosse 3, mesma coisa. Então, eu só tenho que lembrar aqui, é um sistema matemático. Tudo que eu faço na minha equação, eu tenho que fazer agora no valor da minha entalpia. Se eu inverto, eu também inverto o sinal, mesma coisa que multiplicar por menos 1, lá na minha entalpia. Vamos parar de falar e vamos fazer um exemplo? Primeiro exemplo. Ele deu uma série de equações. Quem quiser, tem esse exemplo, eu peguei já do livro para facilitar para vocês. Esse exemplo está na página 310 e 311, tá? Para facilitar aí para vocês. Se quiser reestudar ele. Eu tenho as variações das minhas entalpias, tá? Então, ele deu todo o processo.
E ele quer saber qual é o valor da variação da entalpia para a equação global. Então, ele quer o ΔH. Primeira coisa, analisa, lê todos os passos, tá? Para você ver, é como se fosse, eu costumo brincar que é como se fosse um quebra-cabeça. Vamos lá? Na minha equação global, quando ele nos dá, já é um passo para facilitar a nossa vida. Olha o que tem aqui na minha equação global. O meu C3H8 está lá no produto. Opa, nas minhas equações intermediárias, ele está no reagente. Então, ó, vou chamar equação 1, equação 2 e equação 3. Então, o que eu tenho que fazer aqui no primeiro passo? Inverter. Então, eu vou multiplicar por menos 1, tá? Então, eu vou trocar toda a minha equação. Só que quando eu trocar a minha equação, olha o segundo passo, eu já posso analisar. Eu tenho 3 moléculas de CO2. E quantas moléculas de CO2 eu tenho na segunda? Só uma. Então, aqui eu vou ter que multiplicar por 3, que aí eu vou conseguir cancelar. Eu consigo fazer mais alguma outra análise? Olha quantas moléculas de água que eu tenho. Olha na terceira equação, quantas moléculas de água eu tenho. O que eu preciso fazer para cancelar elas? Multiplicar por 4. Vamos lá? Deixa eu fazer assim, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês. Então, eu vou trabalhar primeiro com a primeira equação. Primeira equação, a gente falou que a gente iria inverter, correto? Então, eu vou começar. 3 CO2 gasoso mais 4 água líquida, formando C3H8 gasoso mais 5O2 gasoso. Se eu multipliquei por menos 1, eu vou ter agora o valor de entalpia positivo. Foi? Segunda equação. Não inverti. Eu só tenho que multiplicar por 3. Então, 3 vezes C, 3C. Mais 3 vezes 1, 3O2. 3 vezes CO2, 3 CO2 gasoso. 3 vezes menos 394, menos 1182. Terceira equação. Multipliquei por 4. 4. Deixa eu inverter, que eu acho que agora vocês não vão visualizar. 4H2 mais 4 vezes 1 meio, 2, né? 2O2 gasoso, formando 4H2O líquido. Se eu multipliquei toda a minha equação por 4, eu também tenho que fazer a mesma coisa. 4 vezes menos 286, menos 1144. Vou passar um traço para a gente fazer a nossa equação global. Professora, mas já está pronta. Mas eu quero fazer de novo para vocês verem que eu consigo simplificar. Feito isso, vamos analisar. Só posso cancelar reagente com produto, produto com reagente, tá? Reagente, reagente, eu somo. Produto e produto, eu somo. Igual lá na matemática. 3CO2, lá no reagente, eu tenho ele no produto? Tenho. Então, simplifico. 4 águas. 4 águas, ó. Produto, 4 águas. Vamos fazer o reagente primeiro? 3 carbonos. Eu tenho ele lá no outro? Lá no produto? Não. Então, 3 carbono grafite. Eu não vou escrever porque a gente tá em pouco espaço, tá? 3 águas. Eu tenho 3 águas de um lado. Opa, 3 águas, ó. 3O2 de um lado, 2O2. O que eu tenho que fazer aqui agora? 3 mais 2, 5.
Tem o 5 do outro lado lá? Tenho. Ah, professora, eu posso somar e cancelar lá? Pode. Agora, se não tiver essa mesma quantidade, eu não poderia, tá bom? Então, cancelou. Volto, continuo no reagente pra gente formar aqui. Eu tenho 4 gás de hidrogênio do outro lado? Não. Então, 4H2. Viu? Sobrou? Vamos lá pro produto na primeira. 3C3H8. Eu tenho? Não, só o que sobrou, não foi isso? 3C3H8. O que eu vou fazer com as minhas entalpias? Entalpia vai ser igual 2.220 menos 1.182 menos 1.144. Tudo isso é igual a menos 106 kJ mol. Tranquilo? Eu espero que vocês tenham entendido. E aí eu vou fazer um próximo vídeo explicando sobre a entalpia de formação e entalpia de ligação. Até mais, meninos!